No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma das maiores dificuldades atuais para viver em Portugal. Seja um estrangeiro, seja um imigrante, inclusive os próprios portugueses. Mas editor, roda a vinheta. Meus amigos e família imigrante de valor, como eu já disse no vídeo de hoje, eu quero falar sobre uma das maiores dificuldades que pessoas estão enfrentando, estão encontrando ao chegar em Portugal. E lembrando, não é só imigrante nem estrangeiros, mas inclusive portugueses. É claro que portugueses já vão conhecer muitas pessoas, os familiares deles conhecem outras pessoas, mas muitos estão passando dificuldades, principalmente quando se diz sobre a questão financeira. Mas olha só, em Portugal tem crescido muito o número de imigrantes, inclusive nós brasileiros tem crescido muito a procura de brasileiros para morar em Portugal. Muitos dos que chegam aqui, algumas vezes estão despreparados, desorganizados e acabam tendo muitos problemas, dentre eles o financeiro, mas o principal hoje em dia é a questão dos arrendamentos. Portugal está sob um caos imobiliário em certo sentido. Eu até coloquei um vídeo anterior dizendo sobre essa questão dos arrendamentos em Portugal. Muitos imigrantes, muitos estrangeiros, de certa forma, que desejam morar no país e são de países emergentes, de países que têm uma moeda mais fraca e, consequentemente, vão ter menos recursos, acabam enfrentando dificuldades para arrendar em Portugal. Em Portugal, seja região do Algarve, seja Lisboa, Porto e muitas outras cidades grandes, há uma dificuldade em encontrar arrendamentos. E quando se encontra, após muita luta, muito trabalho, muita conversa, muita procura, os arrendamentos estão acima da média, estão em alguns lugares muito caros. Então é uma questão muito séria que muitos estão enfrentando aqui em Portugal. É muito importante conhecer ao máximo, ter uma noção ao máximo do que está acontecendo no país, para não ser pego de surpresa, para não se frustrar, porque quando a pessoa está mal organizada, mal planejada, mal resolvida em vários assuntos em relação à migração, ela pode ter muitos problemas. Dessa forma, meus amigos, o que eu quero aconselhar todos vocês que desejam emigrar, que desejam se mudar para Portugal especificamente, inclusive outros países não estão tão diferentes, tá certo? Tem muitos países também aqui da Europa, inclusive, que está tendo muita dificuldade de encontrar um arrendamento, um apartamento para alugar, e também o custo é alto. Mas especificamente em Portugal, o que está acontecendo? Principalmente nas cidades litorâneas, as cidades onde tem praias e o turismo é forte. O que acontece? Muitos proprietários têm dado ênfase ou oportunidades para alugar ou para arrendar para férias apenas. O período do verão, que é a partir de junho e segue-se mais ou menos até outubro, como tem muito turista nessas regiões, inclusive aqui todo Portugal, tá certo? Inclusive Porto e Lisboa também. O que acontece? Os proprietários preferem arrendar mensalmente ou semanalmente para os turistas dos outros países, principalmente dos países que estão mais ao norte da Europa. Até porque é muito mais fácil um turista, uma família, algumas pessoas arrendarem um apartamento, às vezes um T1, pagar 500 euros, 700 euros na semana. E para eles acaba sendo muito mais fácil. O proprietário, por sua vez, não tem dor de cabeça, porque eles passam pouco tempo ali, geram um certo custo, mas o lucro é muito maior. Então tem dado muita ênfase aos arrendamentos de férias, aos arrendamentos de verão. E dessa forma
para complicar a vida de muitos imigrantes, o que acontece? Muitos precisam arrendar anual, de forma o ano todo. E o que tem acontecido aqui é uma coisa muito complicada também, já tenho ouvido falar há muito tempo isso, é o seguinte: alguns proprietários permitem você arrendar ou alugar o imóvel, só que quando chega o período de junho ou de julho, eles pedem que você saia, podendo voltar lá para depois, ou final de outubro, final de novembro. Algumas pessoas passam por isso também. Conheço pessoalmente pessoas que já passaram por isso. Elas tinham um prazo para ficar no apartamento, no imóvel, só que depois dali ela tinha que sair. Teria essa chance de voltar, mas também quem vai ficar a essas condições? Você fica um período aqui e depois você tem que sair sem ter a certeza do futuro, aonde você vai morar, se realmente o imóvel, a casa realmente estará liberada para você e para sua família. Então tem ficado muito complicado essa questão dos arrendamentos em Portugal. Tome muito cuidado com isso. No canal aqui eu sempre divulgo muitos vídeos, inclusive vagas de trabalho, e eu sempre falo de muitas vagas de trabalho para pessoas que já estão no país também, porque é muito complicado incentivar ou iludir pessoas que estão no seu país de origem, mostrando que tudo será fácil, e não será tudo fácil. Pode ter algumas diferenças boas em relação à qualidade de vida a nós brasileiros, mas também há muitos desafios, e o principal deles, um deles muito importante, é a questão da moradia. Porque imagine, você pode até conseguir emprego, mesmo que não seja na sua área, mas vai dormir aonde? Vai descansar aonde? Vai repousar aonde? Então é muito importante essa questão dos arrendamentos. Então, meus amigos, eu mudei um pouquinho de local aqui, que estava um barulho ali ao meu lado. Mas, pensando bem, essa questão dos arrendamentos precisa ser uma questão bem planejada, junto com a questão financeira, para nem você sozinho, ou com família, ou com filhos, passar perrengue, passar dificuldade, passar frustração e, principalmente, passar momentos de choro, de angústia, que nenhum amigo vê, que nenhum familiar fica sabendo, apenas você e Deus. E isso é muito complicado. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, um apartamento com um T1 se aluga geralmente num valor entre 500 a 700 euros. É muita grana. Eu conheci um rapaz uma certa vez que pagava em um apartamento de um quarto 1.000 euros. Isso é muito caro. É muito complicado um proprietário cobrar isso de alguém também, tá certo? Mas cada um faz o que quer, ele é dono, porém é muito complicado a pessoa exigir um valor desse. Geralmente também um apartamento de 2 quartos, um T2 como é falado aqui, já vi relatos também de cerca de 1.000 a 1.600 euros. Quando se paga isso no ano, é complicado. Agora, como eu comentei no começo do vídeo, muitos turistas que vêm para essas regiões pagam 1.600 euros aí. Acham caro, mas pagam. Às vezes vão compartilhar entre os familiares, entre alguns amigos. Esses dias mesmo eu entreguei um lanche para um rapaz, embora os pais, ele mora na França, falava bem português, e ele comentou que onde eles tinham alugado o apartamento, que é aqui na mesma cidade que eu moro, inclusive, eles tinham pagado 1.600 euros. Agora, quem que os proprietários vão dar ênfase? Para os imigrantes ou para famílias de estrangeiros que querem anualmente e vão ter mais gastos, mais custos, talvez mais necessidades ou mais preocupação também? Ou vão pensar apenas nos turistas de julho a setembro? Até dizem que o quanto os proprietários fazem geralmente em 3 meses tranquiliza o ano todo, não tem chateação, não tem preocupação o ano todo. Então se organize bem,
tome muito cuidado, tá certo? Porque uma coisa é a realidade dos imóveis para os imigrantes. Outra coisa ou são os imóveis para os estrangeiros, para os turistas. Quem tem grana e quem não tem tanta grana assim. Pense bem, se planeje, se organize, não se iluda com o seu projeto de imigração, tá certo? Nem você sozinho, nem junto do seu cônjuge e muito menos com filhos, mas faça uma boa organização. E como eu sempre disse aqui no canal, peçam direção a Deus, peçam permissão a Deus nesse projeto, nesse processo de imigração, tá certo? Que Deus abençoe. Lembre-se do projeto da Psicoterapia da Riqueza. O nosso foco é ajudar muitos imigrantes também, porque eu sei quais são as suas dores, angústias, medos, a saudade dos familiares que estão no Brasil, as dificuldades de se adaptar fora do seu país de origem. Qualquer necessidade, será um prazer aí trabalhar contigo, fazer um processo de terapia eficaz com toda a família imigrante de valor. Nos chame no direct do Instagram, tá certo? E que Deus abençoe. E até o próximo vídeo com esse 360 aqui. O pôr do sol já está bem baixo, mas do lado de cá já está começando a escurecer. Os reflexos das lâmpadas aí, que bonito, olha só. Um pouquinho do calçadão aí de quarteira para vocês. O sol já se pôs ali. E olha quem já está aqui. A lua. Deus abençoe e até o próximo vídeo.